Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Hoje, eu quero convidar você a meditar um pouquinho nesse contexto que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao 5, quando Paulo ele nos ensina algo muito importante. Nesse contexto, Paulo está falando sobre as cartas dele, sobre a autoridade dele quando ele está ensinando as pessoas. E aí ele começa falando que ele é manso, que ele quer ensinar através da mansidão e bondade de Jesus, Mas ele diz claramente que ele não é uma pessoa fraca, ele tem uma autoridade. E a autoridade dele vem das forças poderosas de Deus, das armas de Deus. E não de luta com padrões humanos. Paulo aqui, ele nos convida a refletir um pouquinho sobre a batalha na mente. Sobre muitas das vezes que nós construímos argumentos para ir contra os ensinos cristãos. O tema dessa mensagem de hoje é convidar você a meditar o quanto a sua mente pode estar dentro de uma prisão maligna. Muitas das vezes as pessoas elas ignoram um ensino bíblico, acreditando que isso é religiosidade. Elas não dão importância para uma mensagem como essa, que tem o cunho de ensinar. Aqui eu não estou vindo para te trazer nenhuma revelação. Eu não estou aqui a título de te fazer promessas ou profecias de coisas boas ou prosperidade. Na verdade, eu venho convidar você a meditar um pouquinho sobre o porquê você tem uma vida espiritual, mas ainda não está obedecendo a palavra do Senhor. Muitos de nós ainda não conseguimos buscar um discernimento espiritual. E é por isso que Paulo, nesse contexto, ele nos convida a lutar contra argumentos espirituais, falsos argumentos. E aí ele usa algumas expressões aqui que eu quero convidar você a meditar comigo, que fala o seguinte: embora sejamos humanos, nós não lutamos contra padrões humanos. O que todo mundo já sabe, a nossa luta é contra principados e potestades. Só que aqui nesse contexto, Paulo está trazendo um detalhe muito importante, ele está trazendo uma observação sobre a batalha na mente, quando na verdade o diabo ele usa a nossa própria boca para criar argumentos e opiniões que impedem o aprendizado da palavra do Senhor. Perceba quantas vezes nós mesmos, eu me coloco como exemplo e coloco você também. Muitas das vezes nós criamos argumentos para desobedecer as instruções espirituais. Nós queremos justificar o porquê ainda não estamos obedecendo à vontade de Deus. Nós queremos usar a nossa realidade ou as nossas dificuldades como argumento, sem compreender que isso na verdade é uma cilada maligna criada na nossa mente, ou seja, o inimigo de nossas almas, ele criou padrões mentais dentro de nós, sabe? Ele quis usar sementes baseadas em argumentos malignos para nos fazer justificar o nosso erro, o nosso pecado e nos fazer nos rebelar contra os ensinos de Cristo. E aí tem muitas pessoas que usam aquela expressão: Deus me conhece, Deus conhece o meu coração. Meu irmão e minha irmã, Deus realmente conhece o coração, e é por isso que dele diz que o coração é enganoso. É exatamente por isso que nós precisamos fazer aquilo que Paulo está nos instruindo aqui, usar as ferramentas, as armas poderosas de Deus. E o que são essas armas poderosas de Deus? São ferramentas espirituais, é quando nós passamos a dedicar a nossa vida
a transformar os nossos pensamentos através das ferramentas de Deus, oração, comunhão, quando nós começamos a alimentar a nossa mente da palavra de Deus. Olha, perceba que Paulo diz o seguinte, eu vou ler para a gente acompanhar a linha de raciocínio. Ele diz: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Esses falsos argumentos são os argumentos que o inimigo de nossas almas constrói na nossa mente para fazer com que a gente justifique o nosso erro. Ele fica setando a nossa mente e criando em nós crenças que nos faz acreditar que nós temos razão, porque Deus conhece o nosso coração. E porque Deus conhece o nosso coração, nós temos o direito de nos rebelarmos contra a palavra do Senhor. Muitas pessoas não entendem que se rebelar contra a palavra do Senhor nem sempre é algo agressivo, não é sobre você criar algum tipo de atrito ou ira ou confusão. Às vezes é só o fato de você argumentar contra Deus, argumentar contra o ensino bíblico. Você sabe o que é certo a se fazer, você sabe que precisa ser feito, você sabe que se você fizer, a sua vida vai mudar, mas você continua deixando o inimigo das nossas almas criar na sua mente argumentos que te façam se manter no erro, impedindo que você se submeta à vontade de Deus. E aí ele diz o seguinte: destruímos todas as opiniões que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Como? Levamos cativo todo pensamento rebelde ao ensino e a obedecer a Cristo. Como é que a gente leva cativo um pensamento rebelde? Através da palavra do Senhor, usando a arma de Deus. E aí entra você começar a fazer aquilo que você geralmente não faz, que é orar em prol de uma obediência. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que existem muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje que estão completamente ligadas à batalha na mente, aos argumentos que o inimigo de nossas almas fez com que a gente criasse para se manter dentro do erro. Sabe, ele faz a gente acreditar que a decisão é nossa, que somos nós que queremos fazer isso. Ele faz a gente acreditar que essa crença é a melhor opção para nós, mas na verdade ele só está manipulando os nossos pensamentos. E quando nós não avaliamos o que nós estamos pensando, quando nós não fazemos isso que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, você não tem que lutar contra os padrões humanos de maneira humana, porque isso é espiritual, você precisa lutar de maneira espiritual. Ou seja, se você olhar para o que você acredita hoje e simplesmente concordar com essa crença que você tem, mas que você não está conseguindo sair do lugar, você não consegue romper, você não consegue avançar, a sua vida se mantém do mesmo jeito, os padrões, sabe, nas áreas da sua vida se repetem, questões financeiras, relacionamentos, enfim, você está sempre com espírito de desistência, as coisas não fluem, você não percebe o que está acontecendo. E aí o que eu tenho a dizer a você? Muitas das vezes isso está ligado a você mesmo argumentando contra você, através de um pensamento que o diabo aprisionou você. Então é importante que a gente faça o quê? A gente use as armas de Deus. E aí a gente pode começar fazendo orações, orando por nós mesmos, pedindo para Deus abrir os nossos olhos, para que assim nós possamos levar cativo esses pensamentos malignos. Quando nós começamos a refletir, sabe quando Deus fala, quando nós somos instruídos a meditar na palavra de Deus? É exatamente isso. É quando nós estamos alimentando a nossa alma da palavra do Senhor que o Espírito Santo ele encontra a oportunidade para abrir os nossos olhos e nos mostrar que nós estamos usando argumentos errados na nossa própria vida. Ou seja, o inimigo de nossas almas ele criou crenças erradas, ele nos fez acreditar em argumentos errados e nós nos rebelamos contra o ensino de Deus. E quando nós nos rebelamos contra o ensino do Senhor, nós temos consequências negativas, e é justamente aí que entra o momento em que você busca a ajuda de Deus, mas não consegue receber, porque ao invés de você se submeter à vontade de Deus, você se rebela contra a vontade de Deus, você se rebela contra o ensino. Então é isso que Paulo está nos falando aqui. Nós precisamos levar cativo esses pensamentos que nos fazem argumentar contra os ensinos de Cristo. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, eu quero pedir a você que feche os seus olhos e que você possa nesse momento permitir que o Senhor ele haja na sua vida através dessa oração. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, em nome de Jesus,
Eu quero pedir ao Senhor que possa abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa começar a enxergar tudo aquilo que o Senhor deseja ensiná-la e mostrá-la. Senhor, vá repreendendo e neutralizando toda a resistência. Vá fazendo uma limpeza espiritual e afastando, Senhor, tudo aquilo que muitas das vezes impede essa pessoa de fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, que a partir dessa oração, essa pessoa possa, Senhor, abrir o coração para receber essas sementes espirituais. Que seja semeado nesse coração, Senhor, e transformado esse entendimento, para que essa pessoa possa, a partir desse momento, em nome de Jesus, começar a fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Afasta toda a influência maligna, arranca toda a resistência, neutraliza todo o mal, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.